Fala pessoal, a gente está aqui de novo com o pessoal da Fiscal Cripto para falar sobre tributação, criptomoedas, criptoativos. Então vou passar para quem não viu o primeiro vídeo, né? Fica a recomendação para assistir o primeiro vídeo. E eu vou passar aqui a bola para eles se apresentarem rapidamente, mas fica a recomendação para vocês assistirem o primeiro que ficou muito bacana. Se apresentei, Gui, para quem não viu o primeiro vídeo. Vamos lá. Bom, prazer pessoal, eu sou o Guilherme, eu sou fundador da Fiscal Cripto. Eu já estou no mercado há muito tempo, né, desde 2016. Conheci cripto um pouquinho antes disso, mais na linha da aplicação mesmo dos smart contracts, né, quando eu trabalhava na área de supply chain. E, Massa, e aí bacana. comecei a estudar, comecei a querer investir, né, 2016 entrei no mercado. 2021 eu tive o problema de como fazer minha declaração, né? E aí, por conta disso, Surgiu a decidi. ideia. Exatamente, surgiu a ideia de abrir a Fiscal Crypto. E a gente lançou primeiro como uma plataforma de software, né? Então a Fiscal Crypto era exclusivamente um software para as pessoas utilizarem e fazerem suas declarações. E mais recentemente a gente fez uma mudança de chave, né? A gente entendeu que os nossos clientes, o que eles queriam, na verdade, não era um software, mas sim o serviço de especialista para resolver tudo para eles. E aí a Fiscal Crypto ela foi e seguiu com essa linha de um serviço de especialista. O atendimento humanizado ali é sempre muito importante. É, E tu, exatamente. Rafael, se apresentei pro pessoal? Prazer, sou Rafael Souza. Comecei na área cripto também ali por 2015, 2016 mais ou menos. Aí em 2019, como todo bom investidor quando começa, não tem conhecimento suficiente, acaba caindo às vezes em golpes e tudo mais, aí vai Sempre, aprendendo. né? Inevitável. Mas isso é a maior escola. A hora que você erra é onde você mais aprende. Então Com a gente certeza. aprende muito, né? Aí naquele momento, em 2019, veio a normativa e aí eu vi a oportunidade, porque eu precisava fazer as declarações para mim mesmo. Comecei a fazer por conta própria, estudei, comecei a fazer para mim. Daí os amigos investidores não sabiam fazer. Foi E o Rafa, ajudando. Rafa me ajuda, me ajuda. Daí eu ajudei um, ajudei outro, e nisso foi crescendo. 2020, 2021. Aí em 2021 já tinha tanta gente para fazer declaração que eu precisava de um software. Aí não tinha nenhum software na época, antes, até 2020 no mercado, fui buscar lá fora, não encontrei, falei, vou desenvolver, falei, não dá tempo porque eu tô cheio de gente aqui para fazer a declaração. Aí eu conheci o Gui, aí eu conheci o Deu software, foi o match. cliente dele no início, a gente fez uma parceria desde então e estamos juntos O agora, resto é essa história. entrada desde daquela época lá. Então, pessoal, assim, entrando em termos mais específicos, até para deixar claro, a gente comentou por cima, mas como a gente já comentou 300 vezes, é um assunto bem complexo, casca grossa, assim, entrando em termos específicos. Como é, em termos de alíquota, em termos percentuais, regime nacional, como funciona a declaração, assim, de forma objetiva, mas compreensível. Como que funciona? Quer Vamos lá. responder? Pode ser, vou fazer, daí complementa se precisar. Bom, com relação à questão de alíquotas, a questão de cripto entra na alíquota de 15%. Ele vai depender de qual é o lucro também, né? Tá. Basicamente, a maior parte dos casos entra em 15%, que é a menor alíquota, né? Quando passar de 1 milhão, acho que é 4, 5? São 5 5 milhões. milhões. Quando passar de 5 milhões, aí sim vai subir, vai chegar a 20, acho que 22, né? 22. Pode chegar Pode até chegar 22 até acima de 30 milhões de a reais. 30, É escalável, é né? escalável. Isso, mas basicamente a maior parte está dentro dos 15% ainda. Então, 15%, mas isso mesmo, assim, no regime internacional, corretor internacional, 15%, e isso não tem aquela isenção de 35 mil. Exato. A alíquota é a mesma, é 15%, tanto nacional quanto internacional. A diferença é quando que paga isso, quando Tá, que apura isso e tá, como apura. Então, basicamente, a nacional apura-se mensalmente. Se tiver acima de 35 mil de alienação, no mês seguinte tem que recolher 15% sobre as operações lucrativas, sem isenção, sem compensação de prejuízo. Isso é tá. importante, na nacional, certo? Na internacional, não tem a isenção de 35 mil, qualquer operação lucrativa entra na conta, tem a vantagem de ter a compensação do prejuízo. Entendi. E tem a segunda vantagem que é você recolher isso anualmente, não mensalmente. Então você vai ao longo do ano, vai fazendo lucro e prejuízo mês a mês, vai consolidar isso na declaração de ajuste anual e sobre o lucro líquido, ou seja, compensando os prejuízos, paga-se 15% de tributação, E a alíquota. compensação de prejuízo no nacional Não não entra existe, de não jeito tem. nenhum? Não tem compensação de prejuízo na nacional. Então, assim, de maneira geral, é importante que os investidores
consigam trabalhar com essas regras. Então, é bom ter corretoras nacionais e é bom ter corretoras internacionais, porque aí você pode jogar de acordo com a regra Sim. e assim ter o melhor possível. Então, se você tem um ativo e você está no prejuízo, não compensa você alienar esse ativo numa brasileira, por exemplo, porque você não está carregando esse prejuízo a teu favor. Então, compensa você fazer uma alienação desse teu ativo numa corretora estrangeira, ou até em autocustódia, se for o caso, mas faz a alienação lá que você consegue garantir que esse prejuízo vai compensar lá para frente. E isso compensa de um ano para o outro, você consegue carregar de um ano para o outro, inclusive. Interessante, sobre isso eu tenho duas perguntas. A primeira, se eu tô no regime nacional, numa corretora nacional, e eu passo os meus ativos da corretora nacional para a corretora internacional, o que eu tenho que fazer como pessoa física? A declaração da Decrypto a partir desse mês, Tá, dizendo que você fez a mudança da corretora nacional para outra corretora se você passou de 35 mil movimentado no mês. A movimentação conta a transferência entre carteiras também. É importante isso. Então, conta tudo. Então, a corretora nacional, o que ela vai fazer na Decrypto quando informa? Fala assim, ó, o Daniel fez um saque de cripto daqui. Parou ali a declaração dela. Agora eles estão fazendo mais com a Decrypto mais detalhado, dizendo que esse saque foi para uma carteira tua própria ou foi para uma outra corretora. Agora eles estão detalhando isso. Antigamente não era obrigado a declarar. E isso ele informou para a Receita. Dali para frente você que precisa informar. Eu peguei, chegou nessa minha carteira XYZ ou corretora XYZ e aqui eu fiz uma troca, cripto, ou fiz uma venda, ou fiz isso, fiz aquilo. E aí sim você declara essa operação. Declarou essa operação, aí sim, depois você vai apurar se teve lucro ou prejuízo nessa operação. e se eu tô num regime especial de autocustódia, como que é essa tributação em cima disso? Daí, se você estiver falando de operações em DeFi, daí tem dois tipos, né? Se você estiver falando em operações de DeFi e operações de P2P. Tá, Então, a maior parte das operações em autocustódia são em DeFi, né? Então, e aí como é que funciona? O DeFi, ele não tem uma definição clara da receita se ele é exterior ou se ele é nacional. Não existe nenhuma normativa da receita que vá definir especificamente, né? Ah, operações em protocolos de DeFi são exterior ou são nacionais. O que tem agora é, na Decrypto, quando você faz uma operação em DeFi, você identifica o protocolo. Ah, fiz uma operação com a Uniswap, fiz uma operação com a Aave, fiz uma operação com a PancakeSwap e assim por diante. Porém, a regra, né, do que é nacional, o que é exterior para fins de tributação, ela vai dizer aquelas duas coisas que eu até mencionei um pouco antes, que é, para você saber o que é nacional, é tudo aquilo que não é exterior. E para você saber o que é exterior, é aquilo que ou tem custódia no exterior, ou ou a negociação foi feita no exterior. Bom, custódia no exterior não é o caso de DeFi, certo? Porque a Sim. custódia, quando é sua própria autocustódia, onde que está esse ativo? É uma coisa até difícil de dizer, né? Ele está no Brasil ou ele está no exterior? Se você colocar a sua Ledger no bolso, for viajar do Brasil para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos, enquanto você estiver lá com a Ledger lá, você fizer a operação, você estava no exterior ou estava no Brasil no momento da operação? Então é difícil de definir isso. Por premissa, a gente vai assumir que tudo aquilo que você tem em autocustódia, ele vai estar no local da sua residência fiscal, que no caso é Brasil, independente se você cruzou a fronteira para fazer uma transação ou não. Então, a custódia vai estar no Brasil. Porém, a negociação, ela foi realizada não numa entidade identificável, ela foi realizada num software, certo? E aí, vem a dificuldade de definir, bom, quando a operação é realizada em um software, ela é realizada no Brasil ou é no exterior? E é mais difícil ainda quando esse software não tem um dono. Ponto físico, é descentralizado. Exatamente, É o ponto que eu ia chegar. quando é um software descentralizado. Então, nesse sentido, o que a gente tem visto, né, mas também não existe nada definido da Receita, mas o que a gente tem visto é que se adota, e aí mais num cenário internacional até do que no Brasil, se adota do ponto de vista de responsabilização sobre os impactos desse software, quem desenvolveu o software. E quem desenvolveu o software, na grande maioria dos protocolos de DeFi, está no exterior. Então, na grande maioria dos protocolos de DeFi, quando você faz uma operação, você está fazendo uma operação nesse sentido no exterior, Internacional. entendeu? Nesse sentido internacional. Então, se eu
tenho os meus criptoativos em autocustódia, e até é interessante porque a gente em autocustódia a gente não tem as criptomoedas em si, né? A gente Exato. tem as chaves privadas, os ativos eles estão nas redes DLT, que são, para quem não sabe, DLT é Distributed Ledger Technology, tecnologia de livre razão distribuído. E os ativos, eles não ficam na nossa carteira, a gente tem acesso às chaves privadas, e as chaves privadas dão acesso a essas criptomoedas barra criptoativos que estão nessas tecnologias, né? Então, a gente nem tem posse. Mas, assim, do que eu entendi, é como se fosse o regime fiscal da pessoa física. Onde ela está vinculada? Onde ela está pagando imposto? É no Brasil? Então, entra mais ou menos isso. Exato. Só que aí são detalhes, né? Porque isso não é claro na legislação brasileira. Existem. É até complexo demais, eu diria, para eles É, ainda, né? é Em porque breve eu acho que eles entram, mas É porque ainda é quando a gente pensa no complexo. criptoativo, ele é um ativo incorpóreo, ele não tem corpo, né? Então se eu falar assim, onde está meu Bitcoin agora? Ele está na internet. Na internet pode estar em qualquer lugar, entendeu? Em qualquer lugar do mundo. Ou seja, né, tem até uma frase que eu gosto que fala assim, que o criptoativo ele está em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Porque é isso, você não consegue definir claramente onde ele está, e ele está, a princípio, em qualquer lugar que você tenha acesso à internet. A legislação brasileira, ela não define o que significa a localização do ativo num caso desses de autocustódia. Então, assim, é uma premissa você assumir que o local é a sua residência fiscal. Entendi. Existem jurisdições, como é o caso da Itália, por exemplo, que ela define o que é uma. Quando que é uma operação no exterior ou nacional, de acordo com a legislação italiana. Então, o exemplo que eles dão lá é assim: se as suas chaves privadas estiverem no exterior, a operação ocorreu no exterior. Se elas estiverem na Itália, ocorreu na Itália. Mas isso é uma confusão também, porque, imagina, Eu já fiquei confuso aqui. um exemplo desse caso seria um exemplo assim, imagina que você tá lá no regime da Itália. Você fez a operação estando com a sua Ledger ou a sua Trezor em Roma, você estava dentro da Itália. Agora você pegou um avião, foi para Portugal, levou a sua Ledger com você, fez a operação enquanto você estava em Portugal, as suas chaves privadas estavam no exterior. Então, logo, a operação ocorreu no exterior e você vai ter um outro regime Ou tributário. então usa um VPN ali. Porque para comprovar isso também é uma dificuldade enorme. E aí tem outros problemas que também não são abrangidos por esse caso. E se, por exemplo, eu tenho uma casa em Portugal e uma casa na Itália, e eu decido anotar minha chave privada num papel, eu deixo uma cópia em Portugal e uma cópia na Itália. E aí, onde que está a operação? Tributa os dois. Exatamente. Então, você vê que é bem complexo essa definição e parece que assim algumas jurisdições, né, Sim. como é o caso da brasileira, caminham por essa tentativa de localizar onde acontece a operação para incidir a tributação. O que é possível, entre aspas, né? Mas é mais possível quando você está falando de operações que ocorrem em VASPs, né? Em PSAVs, mas é extremamente difícil quando você está falando em operações que ocorrem em autocustódia. Enquanto tem legislações que são mais simples nesse sentido e falam assim, gente, é criptoativo, não importa se está ocorrendo no exterior ou aqui no território nacional, tributa da mesma forma. Essa, no meu ponto de vista, seria a forma mais simples. Porém, ela é uma forma que não permite, né, a arbitragem tributária. Então é interessante é interessante o investidor brasileiro olhar para isso com uma ótica de que, ok, é complexo, porém na complexidade existe oportunidade, entendeu? Porque se fosse Sim. uma regra única, não tinha opção, Sim. seria aquela e acabou. Mas como tem duas regras, e essas regras você pode arbitrar, entendeu? Então é vantajoso arbitrar. Utiliza da melhor forma. Isso é Exato. para tudo, eu diria. Mas isso é interessante. Uma coisa até que eu queria pontuar, a gente estava falando de chain hélices, essa melhoria do arcabouço geral, não é só o case Brasil, mas é mundial. Vocês já ouviram falar do MAD, Mutually Assured Destruction? Eu tenho uma arma nuclear, todo Uhum. mundo tem arma nuclear, ninguém usa, porque se eu usar, todo mundo se destrói. Sim. Se aumenta a tecnologia de um lado, aumenta a tecnologia de outro, no caso de rastreio. Então, se você utilizar autocustódia achando que é fácil, que está blindado, é muito fácil linkar a utilização e, assim,
Eu não sou um conhecedor profundo disso, mas eu sei que existe esse operacional. Não é só você linkar com a corretora, com a agente institucional para identificar que você é pessoa física. Às vezes basta pelo horário de utilização, região, assim, tem muitos detalhes que dá para identificar. Então não é trivial. Então eu diria que pelo menos entender um pouco disso para se blindar caso necessário é extremamente funcional. Sim. Agora, eu queria entrar até num ponto, a gente estava falando de DeFi, enfim, como que funciona a tributação de setores nichados de DeFi? Airdrop, staking, tem tributação, não tem? Como que funciona? NFT também, É. será que NFT tem tributação? Como que funciona? Então, esses casos, eles são realmente um pouco mais complexos, né? Porque, assim, a dúvida do caso do DeFi, do airdrop, do staking, do liquidity yield, enfim, é se você tributa esse ativo no momento em que você recebe o ativo ou se você tributa no momento em que você aliena o ativo. Então, se você considera que esse ativo é um juros, por exemplo, eu estou recebendo como um rendimento de capital, eu tributaria no momento da entrada daquele ativo no meu estoque. Até um parênteses, não tem uma legislação específica, instruções específicas para esses produtos. A gente tem que intuir, ou os profissionais da área têm que intuir a partir do operacional específico ali, né? Exato, exato. Agora tem um único aspecto a respeito disso que eu posso falar logo em seguida. Mas a ideia por trás é essa, assim. Então, se eu considero que isso é um rendimento de capital é tributado no momento do recebimento. Tá. Se eu considero que isso não é um rendimento de capital e sim um mero acréscimo de quantidade de estoque, porque eu não estou recebendo dinheiro efetivamente, né? Meu caixa no final do dia não aumentou. O que aumentou foi minha quantidade daquele ativo que eu fiz stake, minha quantidade Sim. daquele ativo que eu fiz Bom ponto, interessante. algum tipo de liquidity mining ou qualquer coisa assim. Então, se eu considero que isso é um simples acréscimo de estoque daquele criptoativo, eu só vou tributar esse recebimento no momento em que eu realizar uma alienação dele, no momento que eu vender e virar dinheiro, ou no momento que eu trocar por algum outro ativo. Não existe uma normativa clara sobre isso, né? Mas o que eu posso trazer a respeito disso são duas coisas. Primeiro, na legislação do imposto de renda pessoa física no Brasil, de maneira geral, a pessoa física ela é tributada no regime do caixa, né? Então, o que isso significa? Isso significa que quando você tem um recebimento que efetivamente aumenta o seu dinheiro, aumenta o seu caixa, você está obrigado a pagar imposto, tá? Então, um exemplo clássico disso. Se você vender ações na Bolsa Brasileira no último dia do mês, a liquidação da Bolsa ela demora alguns dias para ocorrer. Se eu não me engano, 2 dias úteis para ocorrer. D mais 2. Então, por exemplo, vendi ações no dia 31 de agosto. A liquidação ocorreu no dia 2 de setembro, tá? Pela regra da tributação de ações, eu tenho que pagar imposto no mês seguinte ao que aconteceu a operação. Nesse caso, qual dia que eu considero? O dia que eu fiz a venda na bolsa ou o dia que ocorreu a liquidação? Como se trata de uma pessoa física, pelo regime do caixa, eu vou considerar que a data que ocorreu a operação é quando entrou o caixa. Quando que entrou o caixa? Quando ocorreu a liquidação. Então, eu vou considerar que setembro foi a data da operação e, portanto, o imposto é devido somente em outubro. Bom, agora se eu transformo, então, essa ideia de regime de caixa para parte de cripto, quando eu recebo um airdrop, quando eu recebo um staking, quando eu recebo um liquidity mining, em nenhum momento entrou caixa. Eu simplesmente aumentei o meu estoque daquele ativo. Eu tinha 10 ETHs, agora eu tenho 10,00372 ETHs por causa de um staking que eu recebi ali. Logo, eu não deveria tributar no momento que eu recebesse esses ativos. Eu deveria tributar sim no momento em que eu alienasse esses ativos. Então, declara que se tem ali um aumento, né? Isso. Mas sim, não em termos tributáveis. Mas, exato, o custo de aquisição daquele ativo se mantém constante. Então, o custo médio de aquisição, que é o custo de aquisição dividido pela quantidade, ele diminui, certo? Porque agora eu tenho o mesmo custo com mais quantidade, sim, então diminui o custo médio. E, portanto, no momento que eu realizar a alienação daquele ativo,
eu vou ver se eu tive lucro, se eu tive lucro, eu vou ver se eu tenho que pagar imposto ou não, dependendo se eu estou na corretora nacional, se eu estou no exterior. Essa é a minha interpretação e acredito que é uma interpretação bastante razoável considerando Faz sentido. o regime do caixa. Qual que é o problema que tem agora? O problema é que não existe nenhuma normativa falando de nada sobre isso, certo? Porém, agora na Decrypto, a Decrypto, ela chama as operações de airdrop, de staking, ela não chama de operação, por exemplo, você vai declarar não uma operação de aumento de estoque devido a airdrop, aumento de estoque devido a staking. A Receita deu o nome de renda, renda de airdrop, renda de staking. Só que, ora, renda vem de um conceito de rendimento que, portanto, seria tributado no momento da entrada, Sim. entende? Então, acaba causando uma confusão esse nome renda, que está ali na declaração, e acaba causando um problema para o investidor também, porque se a Receita pode argumentar assim, você mesmo chamou de renda, você quando declarou chamou de renda de staking, renda de airdrop, então agora eu quero a tributação sobre essas operações. Então é um problema que, no meu ponto de vista, ainda pode ter algum tipo de judicialização, ou seja, discussão sobre isso no judiciário, né? Para ter uma clareza do que fazer, porque não tem nenhuma clareza hoje na legislação. Inclusive, essa renda, se você fizer na entrada, a alíquota é diferente. Para a pessoa física, via Carnê-Leão, seria 27,5%, contra 15% na saída. Caramba. Então tem uma diferença. Então, nesse caso, hoje a gente faz dessa forma, porque justamente por não existir esse conceito bem definido, a gente aumenta, entrou a renda do stake, entrou ali essas questões, aumenta a quantidade daquele cripto, mantendo o custo médio, aí ele consegue usar um planejamento tributário para sair depois, por exemplo, se usar uma corretora nacional, abaixo de 35 mil, ele vende com imposto zero. Agora, se ele tiver uma tributação na entrada, ele não tem essa opção, porque ele vai pagar 27,5% logo na entrada do rendimento do stake. Passa a não ser mais tão interessante assim. Então existe uma diferença, né? Uma diferença grande, inclusive, né? Eu queria perguntar, até entrando em termos de stablecoin, a gente já escutou muita notícia, tem IOF, não tem IOF, vai ter IOF. Primeiro, qual é o panorama de agora? A operação via stablecoin, em termos gerais, é quantificado ali um IOF nos processos? Assim, isso para a pessoa física? Não. Hoje, assim, meu ponto de vista, minha opinião é que uma operação com stablecoin não pode incidir IOF se a gente for seguir a lei, né? A lei é muito clara, ela diz que IOF câmbio, que é esse tipo de imposto, ele só se aplica na operação cambial de troca de moedas, né? E cripto não é moeda para fins de nenhuma normativa no Brasil, em nenhum lugar está escrito que cripto é uma moeda, né? Sim, moeda em termos legais ali. Exato, em definição de que é moeda do ponto de vista da lei mesmo, da né? lei. A nossa, por exemplo, é uma moeda de curso forçado, que você é obrigado a utilizar aqui dentro do país, os comerciantes são obrigados a receber, você é obrigado a transacionar e o governo é obrigado a aceitar. Existem alguns conceitos de moeda, a nossa, por exemplo, é a de curso forçado. Existe a de moeda de curso legal, por exemplo, que foi adotado, o Bitcoin foi adotado em El Salvador como moeda de curso legal, que significa que pode ser aceito como pagamento de dívidas governamentais. Então, assim, a gente falando sobre isso, não entra em nenhum arcabouço legal, de fato, a stablecoin, né? Exato. E aqui no Brasil, o IOF câmbio, que é esse imposto, ele incide exclusivamente na troca de moedas, né, que sejam definidas na legislação. Então, seja moeda nacional por uma moeda de um país estrangeiro. Logo, uma stablecoin, ela não é uma moeda. Uma stablecoin, ela é definida como um ativo virtual, não é uma moeda e, portanto, não deveria incidir IOF. É uma forçada de barra muito grande do governo para pagar para imposto. querer colocar IOF nessa transação. Agora, o que tem, qual é o panorama, né, que você perguntou? O panorama hoje é o seguinte, você tem, por um lado, o regulador do mercado, que é o Banco Central, dizendo que uma operação de stablecoin é análoga a câmbio, e você tem daí uma Receita Federal que fala assim, opa, mas se é análoga a câmbio, portanto, deveria ter o IOF também nessa operação. A Receita iniciou esse processo de querer incluir o IOF nessa operação, abrindo uma consulta pública a respeito, etc. Porém, recuou pouco tempo depois,
por uma determinação política, né, dado que a gente está num ano de eleição, existe uma determinação política de não aumentar impostos, ou não parecer que vai aumentar imposto, pelo menos até a eleição. Acabou ali, quem sabe volta essa discussão, né? Muito provavelmente, assim, eu tenho quase certeza absoluta que assim que a eleição estiver definida, vão se retomar esses pontos, né? Não só esse da stablecoin, mas outros também que estão aí pendentes no Brasil, vão se retomar pontos aí de pontos que podem aumentar a carga tributária. E esse de cripto claramente é um aumento de carga tributária. Vale lembrar só a questão do stablecoin, já existe uma classificação específica há alguns anos já. Quando a pessoa declara que em bens e direitos a sua stablecoin, ela já declara na categoria específica de stablecoin. Ou seja, a Receita já sabe, todo mundo que tem que declarou as suas stablecoins lá já com uma questão específica. Então está sendo monitorado isso, né? Agora, assim, faz parte do tema, né, que a gente tá falando de cripto, mas até para não ficar só em tributação, de cripto, queria perguntar uma coisa para vocês, é até algo que eu gosto muito de refletir sobre. Eu sou um cara que eu sou bem introspectivo, eu diria, em alguns momentos. Eu já refleti muito sobre a importância do Bitcoin, até em termos gerais. Não, assim, muita gente vai pensar só no aspecto econômico, tecnologia, mas eu também já refleti sobre aspectos morais, enfim, não só Bitcoin como cripto em si. Eu queria perguntar para vocês, assim, quem quiser responder primeiro, mas queria que os dois respondessem. O que vocês enxergam de disrupção, eu diria, eu não gosto dessa palavra disrupção, que muita gente usa de forma errada, eu diria, mas em termos até disruptivos. O que vocês enxergam da ideia do Bitcoin? O que vocês enxergam que ele foi capaz de trazer e que é capaz de mudar ainda em termos de sociedade, economia, política, assim, a visão de vocês? Começa aí, Guilherme. Ou Rafael, quem quiser responder primeiro. Eu acho que o simples fato da existência do Bitcoin, ele traz para consciência da maior parte das pessoas, né, que tem acesso a isso, o questionamento de um grande dogma que a gente convive na sociedade moderna, que é o fato de o dinheiro ser estatal. A gente nasce assim, né? Você nasce no Brasil, seu dinheiro é o real, talvez quem nasceu um pouco antes, Era né, o Cruzeiro, conviveu com era outra algumas moeda. outras moedas, mas você nasce entendendo que o dinheiro é algo estatal, porque não tem um questionamento do porquê, e nem se existiria uma alternativa. E eu acho que o Bitcoin, quando ele vem assim como ideia, né, ele coloca justamente esse contraste muito escancarado, né? Então ele traz um questionamento frontal, assim, do tipo, peraí, talvez nem todo o dinheiro precise ser do Estado. Talvez a gente Perfeito. consiga ter uma forma de dinheiro, de reserva de valor, de forma de câmbio, né, de troca, que não dependa do controle de nenhum Estado para fazer a gestão desse dinheiro. E eu acho que, assim, pensando no contexto que a gente tá de mundo, né? Num pós-crise financeira de 2008, num pós-pandemia, que foi um grande choque de liquidez aí nos mercados, né? Eu acho que isso é algo muito relevante, assim, porque, querendo ou não, o que acaba. Uma das grandes coisas que acaba uma grande força de empobrecimento generalizado, né? É a inflação das moedas estatais, né? Uma inflação descontrolada de moedas estatais, ela causa o empobrecimento em massa, né, da Sim. população. E o pior é que as pessoas não sabem disso, né? Porque imagina, às vezes a classe média não sabe que teria, em tese, uma maior educação financeira. Imagina o mais pobre. O Uhum. mais pobre não sabe que está tendo perda de poder de compra. E algo importante sobre isso, que eu gosto sempre de comentar, é que quando você. Dos fatores principais de uma moeda é o quê? Ser reserva de valor, né? Reserva de valor, você está destinando parte do seu trabalho, literalmente seu tempo de vida, você está encapsulando naquilo ali para preservar o seu trabalho, o seu tempo de vida gasto naquilo. E imagina o mais pobre, todo mundo, né? Mas o mais pobre destina ali o seu trabalho de vida, o seu tempo de vida, numa moeda que perde valor por conta de agentes políticos. E o pior, não sabe que está perdendo valor naquilo ali. Uhum. E está perdendo literalmente tempo de vida. Isso é loucura. E só ter essa opção
E só a ideia de saber da possibilidade já é extremamente significativa, eu diria, né? Exatamente. Eu acho que essa é a grande disrupção do Bitcoin no final do dia, assim, é mostrar de maneira escancarada que existe alternativa, que essa ideia de um dinheiro controlado pelo Estado e controlado, querendo ou não, né, por uma moral política no final do dia, ela não necessariamente precisa ser a única opção, né? E o Bitcoin, o que eu acho que é o mais interessante de tudo e o que eu mais gosto, talvez, da tese do Bitcoin, é que ele dá essa alternativa não para um grupo seleto de pessoas, mas para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo com acesso à internet. É a única condição que você precisa ter acesso à internet, que hoje é algo muito acessível, né? Então, enfim, o mesmo Bitcoin que você consegue comprar aqui no Brasil, você consegue comprar nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, enfim, qualquer lugar é a mesma coisa, entendeu? Então, isso eu acho que é uma. Ele traz, assim, no final do dia, ele traz uma percepção de questionamento com relação ao dinheiro estatal de forma global, ao mesmo tempo, em todo lugar Sim. do mundo, qualquer pessoa com a internet consegue questionar agora essa ideia de que você tem que ter um dinheiro de Estado versus ter uma outra alternativa, entendeu? Isso é verdade. E tu, Rafael, o que tu É. acha? Bom, eu sou suspeito em falar, né? A questão do Bitcoin mudou minha vida, né? Então é uma Acho que coisa é que a a nossa, nossa, né? a nossa A de todos os dias nossa. trabalhando. Então, mas basicamente eu acho o seguinte, tem tudo isso que vocês comentaram, então eu acredito 100% nisso. Eu colocaria assim um ponto que eu acho que é muito importante, assim, o fato o Bitcoin vir, ele fez de maneira geral, além de questionar o mundo todo, literalmente, Estado, pessoas, empresas e tudo mais, mas ele fez trazer pela tecnologia em si, fez todo mundo sair da zona de conforto. Então fez governos saírem da zona de conforto, Isso é verdade. pessoas saírem da zona de conforto, instituições saírem da zona de conforto, e você vê a aceitação dele em camadas. Inicialmente, talvez nerds tipo eu, assim, lá no passado, jogando, tal, achando que Era era o uma pessoal brincadeira, era mais uma situação. excêntrico, era Exato. dito como o diferentão, tá Isso. comprando moedinha da internet. Aí, a partir daí, veio a camada que o pessoal começou a aceitar, pessoas físicas e tal, mas ainda o pessoal não tão conservador. E aí vieram em ondas. Depois começaram a Nossa. vir assessores de investimento falando que já era importante ter uma parcela da sua carteira em cripto, né? Assim como o pessoal. Aí começou a vir o pessoal que precisava fazer uma reserva de valor mesmo, falou assim, não, se provou com o tempo até como reserva de valor, então o pessoal já. Aquele pessoal assim, eu vou fazer um investimento, então tem que ter móveis, né? Imóveis, ouro, né? E Basicamente, Bitcoin. dólar, né? Porque muita coisa fala assim, e passou a ter que ter Bitcoin. Então hoje, praticamente, os grandes, não só investidores, grandes grupos em si, Sim. já tem essa diversificação dentro do seu patrimônio. Bom, então a gente tem países que puseram a moeda, né? Investiu todo o capital, o tesouro, né, em Bitcoin, que é o caso, como é todo El Salvador, né, e tudo mais. Mas, mesmo assim, a gente vê que a aceitação veio vindo de tal forma que hoje grandes instituições bancárias entraram também. Sim. E eles têm lastros em Bitcoin para operações não só deles. Então, você vê bancos no Brasil e no mundo negociando cripto normalmente, como um ativo mesmo, sem aquele medo todo. Então, tem essa questão. A regulação tem o lado ruim, porque a gente perde aquele conceito inicial de que ser descentralizado, de ter o controle sobre o dinheiro, mas ao mesmo tempo, grandes players começam a se sentir mais confortável em entrar ali naquele mercado. E aí o ativo valoriza. Quando entra grandes bancos entrando, comprando e tudo mais, grandes empresas, você pega, por exemplo, a SpaceX, né, tem uma grande reserva de Bitcoin. Então são assim, todos acreditando nesse sentido na tecnologia. E aí a questão da tecnologia também é outra coisa, porque o Estado hoje imprime a moeda, né? Imprime, e daí gera inflação, porque ficam imprimindo mais quando precisa. Pega os Estados Unidos hoje. É uma inflação nunca vista antes. Tanto que imprime, precisa resolver, imprime. E aí o pessoal vai perdendo esse poder de compra que o Gui comentou. O Bitcoin não tem como imprimir mais. É aquilo ali, ele varia o preço por causa da especulação, porque é momento de mercado, está saindo, o capital está migrando, por exemplo, nesse momento migrou muito da cripto para o mercado americano, ações e tudo Inteligência mais, artificial. principalmente por causa das empresas americanas de inteligência artificial. Mas vai migrando. No final das contas, onde fica? Onde fica forte? Você pega o ouro, né? Começa a ficar. E o O Bitcoin já próprio é ouro visto, também tem visto dessa forma. volatilidade, né? Sim. E algo até que eu gosto de comentar sobre a volatilidade,
a volatilidade é sempre enxergada como algo ruim. Mas se você pensa em termos de processo econômico, a volatilidade é um processo de Sim. percepção de valor, de valoração. Não é valorização, é valoração, atribuição de valor. Um ativo que foi lançado a mercado em 2009, ele tem pouquíssimo tempo de mercado. Você vai entender o valor daquilo do dia para a noite. O próprio ouro, Sim. que tem mais de 3.000 anos de história econômica quantificada, mais de 3.000 anos, ele tem volatilidade. Você acha Sim. que o Bitcoin não vai ter Sim. volatilidade? Normal. É loucura. E eu acho que só para complementar também essa questão do ouro, o Bitcoin ele tem propriedades em relação ao ouro que são, no meu ponto de vista, muito mais interessantes, né? Tem um visto, Dois, também acho É. isso. tem um vídeo que eu gosto Liquidez. bastante do CZ da Binance, né? Que ele tá numa conferência e ele tá com um dos grandes questionadores do Bitcoin, né? Eles estão debatendo. Se eu não me engano, é o Peter Schiff. O Sim, Peter Schiff tá defendendo o ouro e o CZ tá defendendo o o Bitcoin. pessoal chama até o Peter Schiff de Gold Bug, É, inseto exatamente. do ouro ali. E o que eu acho interessante desse vídeo é que o CZ, em determinado momento, ele tira do bolso, assim, um tablete de ouro, assim, enorme. Não sei se você já viu Eu esse. sei, cara, vi. Ele fala pro Peter Schiff assim, olha, eu fui visitar o Cazaquistão, não me lembro qual país, fui visitar o Cazaquistão, pô, fui muito bem recebido lá pelo príncipe do Cazaquistão e tal, e aí para celebrar a minha ida até lá, ele me presenteou com esse tablete de ouro aqui, ó, que tá escrito aqui, ó, ouro do Cazaquistão, não sei o que lá, tem, sei lá, 14 quilos de ouro aqui, e ele me deu de presente essa barra, ó, pega pra você ver, tal. Aí o Peter Schiff pega a barra ali, olha assim, aí o Sisi fala assim pra ele, agora me diz uma coisa, isso aí é ouro ou não é ouro? E aí o Peter Schiff trava, porque ele não consegue dizer se é ouro ou não é ouro, mas obviamente o Bitcoin, você consegue dizer naquele momento, em qualquer momento que você quiser, você Perfeito. consegue dizer se é Bitcoin ou não é Bitcoin. E você consegue aceitar ou rejeitar uma transação, entende? Já ouro não, ouro físico, né? Você não tem como saber se é ouro ou não. Se alguém chegar pra você, pô, você tem que levar num cara especialista que vai ter que Às olhar. vezes exige um processo químico altamente Exatamente. complexo. E até tem a questão das notas conversíveis em ouro, que, por exemplo, o ouro, um ativo, a gente sabe ali da escassez dele. Mas cria-se uma Um falsa derivativo, né? escassez, um derivativo de ouro, que você tem uma nota conversível de ouro, quem garante que aquela nota tem o ouro ali especificando? Isso que o Guilherme falou é um ponto que eu acho de todos, assim, são vários pontos extremamente benéficos e de altíssima importância em termos de Bitcoin, mas isso da auditabilidade é absurda a importância e que muita gente não enxerga assim com tanto benefício, mas você saber que aqui que um Bitcoin é aquele Bitcoin mesmo de fato, é absurdo. A auditabilidade é uma característica absurda. Isso de ser pseudo-anônimo é absurdamente positivo. Uhum. E eu enxergo com muitos bons olhos também o futuro do Bitcoin. E eu acredito que a gente estava até, para terminar esse ponto, falando em termos do que pode trazer em termos de Bitcoin. Assim, eu sou meio excêntrico, eu diria, eu puxo para alguns assuntos meio não tão ligados à economia, quando eu vou falar sobre Bitcoin, mas eu enxergo que o Bitcoin, por exemplo, ele é capaz de mudar a moralidade de uma sociedade, porque se eu tenho um ativo que eu consigo preservar valor ali, eu tenho uma preferência temporal mais baixa, porque eu não preciso consumir agora, porque a reserva de valor ela vai se estabelecer ali. Então, diminui-se a minha superficialidade na minha existência, utilização de drogas, porque se o meu dinheiro ali está garantido, o meu trabalho está garantido, eu não preciso viver como se eu fosse morrer amanhã, entendeu? E não só isso também, né? Além disso, você também não precisa tomar risco para investir o dinheiro, porque você tem duas opções, Perfeito, né? Ou perfeito. você, se o seu dinheiro perde valor ao longo do tempo, ou você vai consumir todo ele naquele momento, ou você vai obrigatoriamente tomar algum risco para fazer esse dinheiro render, para Perfeito. preservar o valor dele pelo menos acima da inflação, ou pelo menos a inflação no período, né? E toma um risco ali impensado. Tem até uma teoria que eu sigo muito um pensamento que é a escola austríaca de pensamento econômico. Eles têm uma teoria que chama de a TASS, Teoria Austríaca
de ciclos econômicos. E dentro disso tem o termo que chama malinvestment, que são os investimentos ruins, que é exatamente isso. Se eu tenho uma necessidade de me associar ao risco, eu vou fazer investimentos não tão bem pensados. Eu vou fazer investimentos ruins. E esses investimentos ruins causam ciclos econômicos porque eles não geraram valor. Quebra-se setores agentes institucionais e isso cria os ciclos justamente do ponto ali da moeda. Por isso que moeda, a informação de moeda, a gente entender pelo menos o básico de moeda, inflação, é extremamente importante. Esse se eu parar para falar sobre isso, eu viajo, porque é um tema que eu gosto muito. Mas assim, chegando no ponto final aqui, eu queria perguntar agora, a gente falou sobre Bitcoin. Agora, em termos de mercado cripto em geral, o que vocês enxergam para o futuro do setor? O que ele é capaz de trazer de benefícios para a nossa sociedade? Se vai melhorar a eficiência econômica de todo mundo? Se vai melhorar os processos? Enfim, o que vocês enxergam em termos gerais para o futuro, curto prazo, longo prazo? Quem quer falar, começar? Eu posso começar. Bom, a questão da tecnologia em si, né, a questão dos contratos inteligentes já não é nem para o futuro, né, hoje, É né, o já agora, está né? sendo usado, assim, muita gente não associa, às vezes, as coisas à blockchain, por exemplo, né, aos contratos inteligentes, só que muitas empresas já estão utilizando isso há muitos anos, mas talvez até não divulgaram que estão Sim, utilizando, porque não sabiam qual que seria o impacto, porque às vezes a questão do Bitcoin foi amarrada a questões ruins no sim, passado, né, várias questões assim, então eles estão aguardando, mas muitas coisas eles estão sendo implementadas pelas empresas, né, grandes empresas mundiais, com a tecnologia do blockchain, né? As questões dos contratos, meios de pagamento, facilidades de pagamento, facilidade de transação, liquidez, agilidade de transações. Então, assim, o blockchain, a tecnologia em si, né? Não somente o Bitcoin, né? O Bitcoin foi o precursor, mas a tecnologia em si, ela veio de forma a questionar o ambiente financeiro mundial, de tal forma que todos tiveram que sair atrás para melhorar, pra, tanto utilizar tecnologias quanto desenvolver novas tecnologias para agilizar. Então, se a gente tem hoje, por exemplo, meios de pagamento, até o Pix, falar assim, por mais que não é exatamente ali, mas são formas que surgiram para poder mostrar eficiência, porque formas que não são eficientes já não conseguem vingar mais. Porque sim. hoje uma transação de Bitcoin você transfere milhões com segundos. Né? Leva ali talvez 20 minutos, chega. Antigamente, para você transferir uma quantidade dessa numa transação, primeiro que fora de inúmeras autorizações, inúmero de pessoas, o banco ia chegar, te fazer toda uma diligência, para não sei o que, não é teu, não é teu, pode, não Para pode, quem vai é, ter que autorizar, não sei o que lá. Não. Hoje, se a pessoa tem lá seu capital, é uma fonte ilícita, e ela tem lá aquela reserva, ela consegue comprar um imóvel, consegue comprar qualquer coisa com aquele criptoativo em questão de minutos, quando isso não seria possível há alguns anos atrás, né? Então, o fato da tecnologia possibilitar essas coisas, a tendência é cada vez mais ganhar agilidade, mas com uma outra coisa muito importante, a segurança, né? A segurança das transações. Porque até então, antes, quando é a moeda normal, a questão do Estado controlando, você pode até pensar assim, não, mas eu confio. Confia em quem? Você vai confiar nos políticos que estão gerando aquele papel ali que você não sabe difícil. mais. Eu sou de uma geração que pegou várias mudanças, a gente estava falando ali de moedas, né? Então eu já vi o Brasil com inflação enorme na década de 80 e tal. Então hoje é uma questão que você consegue, no blockchain, na tecnologia, você consegue ter uma confiança. Então agilidade e confiança, que é coisa que no mercado convencional você não tem. Então é uma tendência muito forte, realmente de valorizar o mercado como um todo, criar novos projetos e tudo Isso mais. aí é interessante porque é aquela coisa, é o sistema de competição. Ou se adequa ou fica para trás. E até um parêntese sobre isso, que eu acho muito interessante, que o mercado cripto como um todo trouxe, e não só o Bitcoin, as stablecoins especificamente, por a gente, assim, falando de questão monetária, né? Se você tem uma economia emergente que tem uma moeda altamente inflacionária, e eu tenho uma opção ali em 2 cliques de uma moeda menos pior, não diria boa, né, mas menos pior, um dólar digital. Se eu tenho essa opção e eu consigo, não vem um agente governamental para me ameaçar de alguma forma, mas se eu consigo em 2 cliques uma outra opção de moeda, qual o incentivo econômico para esse agente governamental? É de fazer menos merda com a minha moeda. Sim, Isso já foi identificado por estudos econômicos que
pelo menos em alguns países de moeda altamente inflacionária e que tem altíssima adoção de stablecoin de dólar, eles estão segurando o pé. Opa, tem um concorrente ali. E isso eu acho um dos maiores benefícios Exato. que ainda vão ser quantificados no médio prazo, daqui a uns 5 anos mais. Porque, imagina, como eu disse, se eu tenho uma opção a 2 cliques, o governo ele vai pensar 2 vezes antes de inflacionar sua moeda. Entendeu? Isso é um ponto Isso é um ótimo, extremamente... super benéfico, né? E tu, Gui? Me diz aí. Bom, eu acho assim que no final o cripto vai trazer várias disrupções, né? E muitas delas a gente não consegue nem prever exatamente o que que vai ser. É, Mas com certeza a curto prazo, né? Eu acho que a questão de transações, especialmente transações internacionais, eu acho que é algo muito nítido, né? Eu diria que já sim. está acontecendo, né? Não é nenhuma coisa para daqui a alguns anos, é algo que já está acontecendo. A mesma questão de poder ter contas em outras moedas de maneira muito fácil, né? Por exemplo, eu moro na Venezuela, posso ter uma conta em dólar, né, na minha carteira de autocustódia, acho que isso, sem a permissão de ninguém, sem ninguém me autorizar a fazer isso e tal, eu acho que isso é muito benéfico. E eu acho que tem assim, acho que pensando um pouco mais médio prazo, e saindo um pouco do viés econômico, uma das coisas que eu consigo pensar é mais na linha de segurança da informação mesmo, porque assim, quando eu vejo avanços na computação quântica, né, da forma como a gente tem visto, sempre gera aquela dúvida, né, do tipo, a computação quântica vai acabar com o Bitcoin, vai acabar com as criptos e tal. Eu já tenho uma visão um pouco diferente sobre isso, assim, eu acho que na verdade, talvez a blockchain seja a nossa única opção atualmente de ter segurança da informação em um cenário de computação quântica. Porque, Interessante. pensa comigo assim, se a blockchain for possível de violar, como banco de dados, né, assim, você conseguir quebrar a criptografia da blockchain com computação quântica, qualquer outro banco de dados você vai poder quebrar a criptografia, entendeu? Não vai ter nenhum banco de dados centralizado que vai ser capaz de resistir a um ataque quântico. Então, eu acho ainda que a tecnologia blockchain ela vai acabar sendo implementada na preservação de bancos de dados importantes, né? Contra ataques quânticos, entendeu? Porque eu acho que hoje, né, pelo menos o que se tem hoje de tecnologia quântica versus o que se tem hoje de tecnologia blockchain, você já tem capacidades de prevenir ataques quânticos, né? Já Então, na própria existem rede, redes com proteção quântica. exato, na própria rede Bitcoin já tem a proteção quântica. É só você não ter mais do que 2 transações na sua wallet, né? Se você não tiver mais do que 2 transações na sua wallet, a sua wallet já não é violada pela computação quântica. Então, pensando nesse sentido, eu acho que a tecnologia de blockchain ela vai acabar sendo talvez a única alternativa viável para você preservar dados de maneira sigilosa em um cenário onde existem agentes com capacidade de ataque com computação quântica, entendeu? E isso é uma disrupção enorme, porque isso vai forçar uma adoção de, da tecnologia Bitcoin, blockchain, né, para um uso que hoje talvez seja um uso bem pequeno, que é o uso de armazenamento de informações. Sim, Você tem até alguns projetos nesse sentido, né, tipo Filecoin e tal, Filecoin, mas que hoje é um uso muito restrito, nichado, bem nichado e nichado. tal. E que eu acho que é para onde deve caminhar aí nos próximos 10 anos. Eu imagino que vai para caminhar algo nesse sentido, para que os bancos de dados, especialmente os bancos de dados em nuvem e que você acaba contratando de terceiros, né, eles migrem essa estrutura de informação para blockchains para aumentar a segurança da informação em relação ao ataque quântico. Um bom ponto. Eu nunca escutei alguém falando nesses termos assim de expectativa futura. E eu diria também sobre isso, eu acho muito interessante o viés que traz a tecnologia blockchain e o sistema que é quase não, é teoria dos jogos puro, para ninguém se prejudicar, qual o incentivo que eles têm em termos de ameaça quântica? Vamos correr para se defender. Isso cria um incentivo de pesquisa que já existe em várias redes que já têm proteção quântica, como a Algorand, Solana já tem projetos em relação a isso, o próprio Bitcoin está caminhando nesse sentido, Ethereum também. Então, que é um incentivo para se pesquisar e se direcionar esforços para se haver uma defesa para uma potencial ameaça quântica, Uhum. que talvez outros agentes estejam atrás. Próprio até em termos de energia, muita gente ataca o Bitcoin em termos
desperdício de energia. A configuração da arquitetura do Bitcoin força a se ter uma eficiência na mineração de Bitcoin. Então, essa necessidade cria incentivo a se ter Melhorar a memória RAM, as placas ali, e vídeo. energias renováveis. Sim. Se tornar eficiência também Sim. na utilização de energias renováveis, inclusive esse ponto também, do aumento do poder computacional. Mas eu diria é bom a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala em termos do que esperar para o futuro, a gente sempre tem alguém que vem com um ponto bacana, um ponto diferente. Isso é extremamente eficiente, vai aumentando, né, o nosso arcabouço, o nosso estoque de boas informações para o que esperar. Eu acho que a gente encerrou bem com esse tema, foi um papo interessante, mas antes de encerrar, por que, por que procurar Fiscal Cripto? Por que eu vou atrás? Imagina que eu sou uma pessoa que entrou no mercado cripto agora, então já estou há um tempo. Por que eu preciso, né? Diria, por que é eficiente eu ir atrás do serviço de vocês? No que vocês podem me ajudar? Enfim, faz Eu aí diria duas teu coisas. Bom, primeiro, porque com certeza a gente vai conseguir encontrar ali oportunidades para você dentro da lei, né, reduzir os seus impostos, reduzir as multas que você eventualmente pagaria, e só isso já paga o serviço da Fiscal Cripto. Mas além disso, a gente também vai te entregar um ponto que é muito importante, que é a segurança, né? E aí, segurança que a gente está falando é segurança jurídica, de você poder ter a garantia ali de que o investimento que você fez, ele tem o aval do Estado, né, de que você pode ser dono daquele ativo, e isso traz uma série de implicações, por exemplo, na sua sucessão. Então, se você falecer, como é que seus herdeiros vão herdar os seus criptoativos? Isso é interessante. Isso traz garantias também do ponto de vista de proteção mesmo. Se você sofrer algum tipo de golpe, algum tipo de assalto e roubarem seus criptoativos, né? Você tem apoios do Estado, uma vez que seus criptoativos estejam regulares na perspectiva do Estado. Então, eu acho que essa questão da segurança, ela é bem importante. Eu até já ouvi alguns casos, por exemplo, de pessoa que foi coagida, perdeu dinheiro em corretora BR de criptomoedas e conseguiu reverter ali a sua quantia. E era uma quantia considerável, a última que eu vi. Sim, tem inúmeros casos assim, casos também, por exemplo, que o sistema da corretora falhou e a pessoa perdeu o dinheiro naquilo, daí como é que ela pede para reaver esse dinheiro, né, caso ela precise. Enfim, então tem diversos casos aí que a gente consegue ajudar nesse sentido. E tem um outro aspecto da segurança também, que é a segurança de que você está fazendo aquilo de maneira correta dentro da lei. A gente recentemente tem visto muita gente tentando fazer declaração de cripto com inteligência artificial. Eu imagino. E é interessante, porque a inteligência artificial, ela fala de uma maneira assim, com tal propriedade, que você olha aquilo e você fala, não tem como isso aqui tá errado, né? Isso aqui com certeza tá certo. E aí a gente tem exemplos, N, que são bem interessantes das pessoas refletirem sobre, né? Então, por exemplo, recentemente chegou um cliente pra gente lá que ele estava questionando uma metodologia de cálculo que a gente tinha aplicado na apuração dele. E aí ele falou que eu perguntei para ele qual que era o fundamento desse questionamento, né? Ele falou assim, não, o fundamento é o ChatGPT. Eu perguntei pro ChatGPT e ele falou que tá errado o que foi feito. Eu falei assim, tá bom. Qual que é a base legal que o ChatGPT usou para fazer isso? Aí ele perguntou pro ChatGPT qual que era a base legal, e o ChatGPT respondeu, de acordo com a solução de consulta 2023, 14 mil, não sei o que lá, tal, passou lá uma base legal. Quando a gente foi procurar aquela base legal, que a gente não conhecia, a gente viu que era uma solução de consulta que tratava de agropecuária e de compra e venda de gado, que não tem nada a ver com criptoativo. Interessante. Ou Tudo a seja, ver, é né? um processo da inteligência artificial que muita gente acaba ignorando, que chama-se alucinação. Que quando a inteligência artificial ela tem que responder algo, ela não sabe exatamente o que responder ali, né, por uma questão probabilística, e ela responde alguma coisa. Inventando, às Pode vezes. sair caro, né? Uma alucinação dessa Exato. aí. Pode sair bem caro.
Aí teve um outro exemplo de um outro cliente que a gente atendeu também numa reunião de proposta, que ele falou assim, não, mas eu já fiz aqui, ó, já rodei aqui todo meu extrato no chat GPT e tá aqui o valor de imposto a pagar e tudo mais, por que que eu tenho que contratar vocês? E a nossa pergunta para ele foi assim, você consegue garantir que isso daí que tá aí tá certo? E ele ficou pensando e falou assim, não. Bom, então se a Receita te chamar, como é que você vai apresentar isso como uma prova de que foi? Você vai falar para a Receita, eu fiz no chat GPT e ele me disse que era esse valor de imposto que eu tinha para pagar? A gente, quando a gente faz uma apuração, a gente assume a responsabilidade civil, né, daquela apuração que a gente está fazendo. Então, no sentido de que a gente analisa, a gente revisa, a gente garante a metodologia da que está sendo feito, né, que a gente está seguindo as normas da Receita, enfim. Então, fica a dica aí para quem está pensando em usar a inteligência artificial. Não sou uma pessoa contra a inteligência artificial, acho que é muito, muito valiosa, né? Acho que, inclusive, é uma coisa super legal da gente, em algum momento, implementar a Fiscal Crypto para ser acessada por inteligência artificial, que é a ideia do MCP Server, né? Você poder Sim. conectar ferramentas, né, na inteligência artificial. Acho isso super legal, sou super a favor. Mas eu vejo que simplesmente pegar um extrato de uma corretora, jogar lá no chat GPT e falar para ele calcular para você todas as suas obrigações e seus impostos, você está correndo um risco significativo, assim, entendeu? É quase, vamos tentar comparar assim, né? Quase se você comprar um carro usado e perguntar pro chat GPT se aquele carro usado ele tá em boas condições de você usar. E ele fala para você assim, tá, os airbags são super seguros. Você vai confiar, entendeu? É. No momento da batida, você vai talvez desejar ter perguntado para alguém especialista. E ainda mais quando se trata de regulação, lei, que no nosso país não é brincadeira. Exato, São muitas especificidades. E um detalhe, a gente falou aqui de vários detalhes, regime nacional, regime exterior, airdrop, regime de caixa, enfim. Teve até um exemplo também engraçado sobre isso de inteligência artificial, porque agora hoje boa parte do tempo que a gente passa é respondendo dúvida de cliente que usou a inteligência artificial às vezes para verificar o que a gente mandou para eles, né? E aí um dos clientes também, ele me mandou uma pergunta assim, Gui, olha isso daqui e tal, acho que tem algum bug aí no software, porque eu joguei aqui no Claude o relatório de vocês e ele deu essa seguinte informação, daí ele copiou o texto da inteligência, né? E aí o texto estava escrito assim, olha, acho que tem algum problema nessa conta, porque na aba resumo, onde tem todos os ativos ali lançados, a somatória da coluna de valor está dando exatamente o dobro da somatória da coluna detalhamento. Aí eu perguntei para esse meu cliente, pergunta para o Claudio se ele por acaso viu que tinha uma linha de total na linha de resumo. Ah, é verdade, a linha de total que eu estava somando junto com a linha de. Então, assim, Caramba. é legal, funciona. Tem que lembrar que ainda é um nível de estagiário fazendo verificação, né? Então, assim, sempre bom revisar o que a inteligência artificial faz, né? Não, quem não utiliza a inteligência artificial fica para trás, mas a gente também tem que entender que, pelo menos hoje, pode ser que chegue um dia que não precise mais, mas hoje em dia, se não tiver o olhar humano para identificar ali detalhes e não souber, aliás, e isso mesmo, e não souber o que está fazendo naquele fim específico, gera problema. Eu falo isso por experiência também. Eu faço muita coisa com inteligência artificial, mas ele me dá muita coisa errada, muita coisa errada. Ele ajuda na parte chata, estruturação, sei lá, de um relatório, mas se não souber o que está fazendo, sai errado. Então, Sim. isso é a importância, ainda mais num tema extremamente sensível, que é o bolso. É, é bom contar com um agente especializado ali, especialista. Eu Exatamente. complementaria ali dizendo o seguinte, que nós utilizamos um software proprietário, construído há muitos anos e com base na legislação, exatamente como a legislação foi criada. E a gente cria os cenários de acordo com o que a legislação foi criada. Então, nesse software foi desenvolvido ao longo dos anos para chegar no nível de maturidade que está agora, né? Então, não é uma coisa que é uma IA que está fazendo um cálculo simples. Não, é um desenvolvimento que foi feito e além de a gente fazer todos os cálculos e a apuração dessa forma, com toda a inteligência que nós colocamos
durante anos de desenvolvimento, nós temos especialistas ainda em a parte tributária de criptoativos Pra que refinar. analisam se esse resultado está correto ou não e ainda propõem alternativas que sejam interessantes de acordo com o perfil de cada investidor. Aí com isso você consegue ter o melhor resultado possível, que além de você poder estar seguro de que você fez a sua declaração de uma forma correta, poder ter um sono tranquilo, né? Digamos, quanto vale a tua noite de sono tranquilo? Basicamente é isso. Então, a pessoa tem, além de ter isso, ela consegue economizar com o planejamento tributário, fazendo algo dentro do que a lei permite. Então, dessa Sim. forma, a gente consegue entregar uma solução completa. E eu diria que essa parte humana na ponta final é extremamente valiosa, porque às vezes o cara nem tá, assim, existe a parte pagar menos, mas às vezes existe a parte comodidade. Eu quero atuar no regime internacional porque para mim é mais fácil. Ou então, no meu planejamento, eu quero seguir um direcionamento específico por motivo X, Y, Z. Eu falo isso também por experiência. Por exemplo, você jogar, ChatGPT, me diz umas criptomoedas boas para eu comprar. Ele pode dizer, e na minha análise, a maioria das vezes diz umas que não são boas, né? Mas enfim. Mas existe um ponto além desse superficial. Por exemplo, eu vou ver o perfil no meu trabalho, né? Vou ver o perfil da pessoa, contexto de vida, o que ela almeja para o futuro. Não é o ganho ali curto prazista, é um ganho mais médio prazista. Eu quero um reserva de valor, eu quero stablecoin de dólar, eu quero outro ativo. Enfim, a parte humana, eu diria que é o que, pelo menos por enquanto, Faz a diferença. que faz a E eu diferença. acho que tem uma questão também, quando você está fazendo essa recomendação, né, para um cliente seu, você está colocando só cara ali, seu nome ali, né, tá assinando aquela recomendação. E não vem escrito um asterisco embaixo assim, o Daniel pode cometer erros, por favor, revise tudo que ele fizer, né? Como bem no caso do ChatGPT. Então, é óbvio que o ChatGPT ajuda em muita coisa, concordo com isso, mas a questão de julgamento e responsabilidade perante aquilo que está sendo feito Isso é um bom ponto. não tem como ele assumir, né? Então, se você está procurando, se você tem um patrimônio em cripto que seja relevante, você procura uma solução que vai te trazer economia tributária, fiscal e vai te trazer segurança, tem que contratar a Fiscal Tem, Cripto, tem que ter o agente que tem responsabilidade naquilo que que vai faz. assinar aquilo que Isso faz. da ausência da responsabilidade, acho que talvez seja um dos principais pontos sobre isso. Mas as IAs estão melhores agora. As últimas vezes eles já têm feito, começando o cálculo para os clientes, no final fala assim: olha, a gente não tem certeza aqui, para você ter certeza, contrate a Fiscal Cripto. Ele já Isso é verdade. muita gente está vindo, Isso é pergunta como é que vocês estão vindo interessante. atrás. Eu disse assim, não, o chat GPT disse para contatar vocês. Isso é verdade. Isso Até o já tem ChatGPT vindo. já Já percebeu que é a percebeu que melhor estava parte. errando. Propaganda, Já estava pô, errando. gratuita aí deles, né? Mas é isso. Foi um bom papo. Queria agradecer aqui ao Guilherme. O Guilherme eu já conheço já tem alguns meses, né? Acho que Exatamente. desde o ano passado, não, né? Desde o começo do ano, mais ou menos. O primeiro contato que eu tive com você faz uns 2, 3 anos, assim, mais ou menos, que você estava apresentando a newsletter da Ascen para mim. Fiquei Interessante. acompanhando, né, ao longo do tempo. Interessante. Aí, Bacana. quando eu vi que o conteúdo era muito bom mesmo, eu até falei, não, acho que a gente tem que patrocinar, estamos nesse momento, né, de também buscar parceiros. E aí a Mudança de. gente decidiu fazer o patrocínio da newsletter por conta disso, né, pela qualidade do conteúdo. Então, fica também meus parabéns aí Bacana. por causa E disso. fica a dica aí para quem quer receber conteúdo curado no seu e-mail. A gente, de segunda a sexta, traz as notícias e sempre com viés para agradar gregos e troianos. A gente traz notícia para agradar o cara que é mais criptonativo, mas a gente sempre educa no meio. Às vezes até fica maçante, mas se o cara já sabe, pula, porque é sempre um bloco destacado explicando ali um conceito, porque isso faz parte, eu diria, não só como empresa, mas como pessoa. Educar para mim é extremamente importante. Eu acho que só através da educação que a gente, pelo menos, tenta mudar a nossa sociedade para melhor, né? Boa. Mas eu queria agradecer de novo aqui, o pessoal da Fiscal Cripto. Esse papo foi muito bacana. Eu aprendi um bocado. Acho que vocês também devem ter aprendido um bocado. Para quem quiser saber mais sobre Decrypto, sobre Fiscal Cripto, a gente vai deixar as redes sociais lá na descrição. Também joga no Google Fiscal Cripto, que eu acho que vocês vão achar tudo. E também para quem quiser saber mais sobre Decrypto,
A gente vai deixar um link, né? Isso, a gente tem um e-book que a gente preparou que tem todos os detalhes, bem detalhado mesmo, tudo que está mudando da Decrypto, inclusive os pontos que a gente acha que ainda não estão claros. É bem bacana esse conteúdo, ficou bem profundo assim. E acho que é um complemento, né? Inclusive a newsletter que a gente lançou em conjunto falando sobre a Decrypto. Boa, a gente vai colocar também essa edição lá. E mensagens finais, Guilherme e depois Rafael. Bom, acho que como mensagem final, assim, eu queria deixar para o investidor. Eu sei que muitas das coisas que a gente fala aqui, né, sobre tributação, sobre a parte fiscal, são extremamente complexas, difíceis de entender, um monte de regra, e isso é chato no final do dia, né? Nem é o dia a dia que o investidor gosta. Por outro lado, quem investe e quem tem uma experiência, vamos dizer assim, de Brasil, sabe o quão é importante entender minimamente essa complexidade toda tributária, né? Que não é só para cripto no Brasil, é para tudo no Brasil. Porque uma vez que você entende minimamente, você consegue atuar de forma a pagar o menor imposto possível, e no caso de cripto em específico, esse menor imposto possível pode ser zero. Então imagina você ter um investimento com lucro relevante e pagar imposto zero estando dentro da lei, com toda a segurança e o aparato do Estado, né, jogando a seu favor. Então é isso que a gente faz na Fiscal Cripto, a gente ajuda nossos clientes nessa jornada. Então se você tiver interesse, fica o nosso convite para conhecer mais, entrar em contato com a gente está à disposição aí para fazer uma consultoria gratuita com quem quiser, né? A gente oferece uma consultoria gratuita para os nossos parceiros, né? De 30 minutos, a gente vai deixar o link aqui também. 30 minutos para qualquer pessoa que for da rede do nosso parceiro, quiser ter acesso, é só marcar com a gente que a gente ajuda no caso específico. E tu, Gui, ou Rafael, manda tua mensagem. Tranquilo. Bom, para os investidores de cripto que estão acompanhando o mercado, não temam. Eu acho que esse é importante, né? O mercado está de baixa, né, há mais de 200 dias, mas na baixa do Bitcoin, quando a gente é acostumado a ver aí vários anos, acompanhado vários ciclos de baixa e alta, é um momento de oportunidade, né? Sempre com aquele cuidado de sempre, mas é um momento de oportunidade. Então, se eu perguntar se eu acredito ou não, bom, é fácil. Meus filhos hoje eles ganham a mesada deles, eles já falam, pai, ó, que ainda eles na conta deles, Kids, abriram as contas Kids, né? Tem as contas Kids há um tempo, mas ainda não é possível investir em Bitcoin. Pai, investe aqui, ó, um tanto em Bitcoin para mim lá. Então eles já sabem da importância e tá no momento bom. Então, assim, a gente olhar o mercado, a tendência é bastante positiva para os próximos anos, então é um bom momento aí para. E não temam a questão da declaração. A declaração é o que faz você ficar tranquilo. Então, quando a gente declara mensalmente, dentro das estratégias, dentro das questões legais, você fica tranquilo em poder usufruir do teu criptoativo. Quer queira para transformar em patrimônio, quer queira para renda passiva, inclusive, quer queira para outras finalidades, você consegue utilizar e ficar seguro com isso. Então, a declaração não custa, você declara mensalmente isso, né, através agora da Decrypto, né? É complexo? Sim. Então conte com a gente, a Fiscal Cripto, para deixar isso simples e você poder dormir tranquilo. Acho que o último ponto, só queria adicionar, que é uma análise que a gente ainda não fez, mas a gente está para fazer, que assim, quando a gente observa, né, a gente tem um feeling de que dos nossos clientes, dos, sei lá, 100% que ganharam alguma coisa no mercado cripto, né, deve ser uns 90, 80% que foram quem entrou nesses momentos de baixa, assim, esses momentos onde ninguém acreditava, que tava todo mundo desiludido com o mercado, vai Sim. acabar o Bitcoin e tal. A gente tem que levantar esse número. Quantos dos nossos clientes que Sim. entraram no momento de baixa, quer dizer, quantos dos que tiveram ganho, né, entraram no momento de baixa? Porque assim, eu tenho certeza que deve ser uns 80, 90%. Então, essa mensagem para o investidor, né, de não desanimar, porque agora é o momento, né, aproveita agora para entrar, é muito importante mesmo. E se você está no mercado, né, e perdeu dinheiro agora nesse último ciclo, segura porque a tendência é de voltar. A gente vê, eu como analista cripto, eu vejo isso claramente em várias e várias métricas, principalmente sobre Bitcoin. Bitcoin é o único ativo, eu diria, do mundo que eu coloco a mão no fogo. Se você identificar ali as métricas, você vê que é assertivo. Momento como o nosso, até pega uma métrica simples como o Fear and Greed, né? Medo e ganância. Um momento de medo, que todo mundo está correndo, você se posiciona, é extremamente assertivo e é simples. Medo extremo, entrou no Bitcoin, preço é diferente de valor. O preço está baixo, mas o valor do Bitcoin Sim, é exato. altíssimo. Exato. Então, é isso, pessoal. Queria
agradecer de novo a todo mundo que assistiu, ao pessoal da Fiscal Cripto. A gente está aqui com esse formato novo. Vamos fazer mais desse tipo de vídeo, sempre trazendo pessoas extremamente relevantes para o mercado cripto, falando sobre assuntos gerais, que, como eu disse, o objetivo da Assim Cripto é muito fundamentado em educação, em tirar essa névoa cinzenta do mercado cripto, porque eu sou suspeito para falar, mas se você não acredita ainda, um dia vai acreditar, eu diria por bem ou por mal, vai acreditar na importância e na relevância de todo esse setor. Então a gente está nesse objetivo de sempre trazer clareza, educação e sempre com pessoas relevantes. Eu troco ideia anteriormente em outros formatos com também pessoas relevantes trazendo esse tipo de informação e agora com esse novo formato. Não sei ainda o nome, mas quando o vídeo for postado vai ter o nome desse novo formato e em breve também traremos novos convidados. O vídeo de hoje foi isso. Também espero que todo mundo tenha gostado. Eu aprendi um bocado. Acho que todo mundo aqui aprendeu, né? E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço. Até mais, Valeu, pessoal. até mais.